Irmãs queridas, minhas Déboras, boa noite. Que alegria estar com vocês mais uma vez, retornando às nossas reuniões mensais. A gente estava junta aí desde a nossa pausa de fim de ano, fazendo os plantões. Quero agradecer a todos que têm participado, tem sido um momento precioso. E hoje a gente retorna com a nossa reunião, ainda virtual, porque infelizmente o momento continua, né, de pandemia, a gente não pode se reunir, mas estamos aqui. O importante é isso, firmes na oração, firmes na fé. Hoje eu quero compartilhar rapidamente com vocês uma história que a gente já falou algumas vezes aqui, de uma mulher fantástica, que é um exemplo para todas nós de mãe, de coragem, força e sabedoria, que é a Joquebede. Para quem não conhece a história, Joquebede é a mãe de Moisés. Moisés foi o libertador do povo de Deus. Vamos ler a história, está lá em Êxodo, capítulo 2, vou ler do versículo 1 ao 10. Depois, com calma, se vocês quiserem ler todo o livro, é uma história fantástica e eu recomendo. Tá? Diz assim: o nascimento de Moisés. Um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Ela viu que o menino era muito bonito e então o escondeu durante 3 meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos, na beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem. De repente, ela viu a cesta no meio da moita de juncos e mandou que uma das escravas fosse buscá-lo. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: "Este é um menino israelita." Então, a irmã da criança perguntou à princesa: "Quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar a criança e criá-la para a senhora?" "Vá", respondeu a princesa. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Aí a princesa lhe disse: "Leve esse menino e o crie para mim, que eu a pagarei pelo seu trabalho." A mulher levou o menino e o criou. Quando ele já estava grande, ela o levou à filha do rei, que o adotou como filho. Ela pôs nele o nome de Moisés e disse: "Eu o tirei da água." Se você ainda não conhece essa história, naquela época, o povo hebreu era cativo do Egito. E eles estavam crescendo muito, eles estavam se tornando uma nação ali. Deus abençoava o seu povo. O povo hebreu é o povo escolhido de Deus. E o faraó, com medo diante dessa situação, de o povo se tornar em grande número e acabar confrontando com o poder ali do rei, decidiu que todos os meninos nascidos deveriam morrer, para assim barrar, né, a evolução do crescimento da população hebreia. Pois bem, todos os meninos daquele contexto estavam fadados à morte. Todos os meninos estavam fadados a um fim. Porém, Joquebede não se rendeu a essa previsão tenebrosa de futuro para aquele bebezinho que ela tinha. Joquebede, com certeza, era uma mulher pobre, sem estruturas, sem muita instrução, mas ela tinha no coração um grande amor pelo seu filho e tinha também uma grande fé. Então ela tomou uma medida drástica. Diante de uma situação em que ela já não tinha mais o controle, diante de uma situação em que ela via que seu filho ia padecer, nada que ela fizesse poderia salvar a vida daquele menino, ela ousou confiar no Senhor de uma forma sobrenatural. Ela colocou esse menino num cestinho, vedou para não entrar água e colocou ali nas margens do rio, perto de onde a princesa tomava banho. Que futuro Moisés poderia ter a partir daquele momento? Qualquer coisa poderia acontecer com ele. Esse cestinho podia virar e esse menino se afogar.
algum bicho, algum animal feroz poderia pegar esse cestinho e acabar ali com a vida daquele menino. Tantas coisas ruins poderiam acontecer com a atitude de Joquebede, mas uma coisa boa poderia vir de tudo aquilo. Alguém podia achar o menino e salvá-lo e resgatá-lo e dar a ele uma nova chance. E foi o que ela fez. Ela fez o que ela tinha, ela fez o que ela podia naquele momento. Moisés, um pequeno bebê, não fazia ideia de que rumo a vida dele estava tomando naquele momento. A escolha corajosa de Joquebede salvou a vida do menino. E Deus honrou essa mulher ainda, dando a ela um tempo para cuidar, para amar esse bebê até que ele crescesse um pouco mais e aí sim entregar ele novamente ao destino que Deus tinha para ele. Eu penso comigo, irmãs, e muitas vezes eu tenho sofrido situações assim dentro da minha família, que parece que às vezes nada mais resta do que a gente entregar realmente os nossos filhos na mão de Deus. A gente faz de tudo, a gente dá a nossa vida por eles, a gente alimenta, a gente cuida, a gente ama, a gente faz o que pode financeiramente, a gente educa, ensina princípios. Mas nem sempre a gente vai estar do lado dos nossos filhos, controlando o futuro deles. Nem sempre a gente vai conseguir escolher a trajetória que eles vão seguir. Eu tenho passado por isso. Eu tenho passado a experiência de entregar um menino de 14 anos para um mundo onde eu perco totalmente o controle. Eu não posso mais estar ao lado dele presencialmente. Mas eu fiz a escolha de entregar o meu menino nesse rio, de colocá-lo no cestinho e atravessar o oceano com ele e entregá-lo para uma oportunidade que talvez seja a única na vida dele. A gente fez o que a gente podia para que ele pudesse vivenciar essa experiência, mas eu não tenho nenhum controle sobre ela. Eu tenho que confiar que Deus está guiando ele, para que o cestinho dele não vire dentro do rio, para que ele não se perca, para que ele seja encontrado e amado e acolhido. Na vida dos nossos filhos é assim, minhas irmãs. Muitas vezes a gente vai passar por situações que a gente não vai ter o controle na vida deles. Mas o caminho que a gente escolhe seguir, aquilo que a gente faz baseado na fé que a gente tem em Deus, pode fazer toda a diferença na vida deles. Com nossos conselhos, com nossas orientações, enquanto a gente pode ter domínio sobre eles, a gente levar pelo caminho que é o caminho certo, que é o caminho correto, mostrar os princípios. Eu tenho vivido dias de grande angústia por não estar ao lado do meu filho. Não tem sido fácil, mas eu tenho me alegrado no Senhor, porque eu vejo que ele ficou bem, porque ele se adaptou, porque ele está bem acolhido. A alimentação dele, que era um problema muito grande, ele está conseguindo vencer. Ele está conseguindo ir muito bem na escola, os professores elogiam. Muitas coisas que eu plantei lá atrás foram sementes que estão florescendo agora. Só que eu sei que ainda tem muitos desafios e pode ser que eu não esteja com ele. Pode ser que eu não esteja do lado dele para ajudar, para guiar, para cuidar, orientar. Mas eu sei que Deus está, porque eu entreguei o meu menino nas mãos do Senhor, para que ele desse o destino que ele planejou para o Mateus. Eu quero te dizer que se você está vivendo uma experiência que você já não tem mais o controle na vida dos seus filhos, e você sabe que é necessário a intervenção de Deus ali, independente da situação, você sabe que seu filho está precisando de que Deus venha ao encontro dele. Entregue e confie, e saiba que Deus tem o melhor, que Deus tem um amor profundo pelos nossos filhos, que Ele já desenhou uma história para eles. Muitas vezes a gente não vai conseguir avançar,
Muitas vezes a gente vai ter como única opção abrir mão e deixar que Deus conduza. Mas é nesses momentos que a gente vê a glória do Senhor, é nesses momentos que a gente vê que Ele está no controle. Eu tenho sido surpreendida diariamente. Todas as experiências que eu tenho passado até aqui, eu gostaria de compartilhar pessoalmente com vocês, porque eu tenho muita coisa para contar. Eu tenho visto a mão de Deus em cada detalhe. E mesmo nos momentos que eu tenho vivido, onde eu não sei o que fazer, como seguir adiante, como proceder, é aí que eu me lembro que tem hora que a gente tem que colocar o menino no cestinho e deixar que Deus conduza. A nossa vida é assim, a vida dos nossos filhos é assim. Que Ele nos abençoe com boas ideias, com sabedoria, coragem e ousadia. Que a gente saiba ser Joquebede na vida dos nossos filhos. Que a gente saiba cuidar, guiar e confiar em Deus. Na hora que a gente precisa realmente entregar, na hora que já não cabe mais a nós guiar o percurso desses meninos. Moisés tinha um destino trágico pela frente, mas a mãe dele escolheu fazer o que ela podia para que isso não acontecesse. E mesmo que ela não tivesse o controle nenhum do que fosse acontecer, a partir do momento que ela colocou aquele cestinho no rio, ela sabia que independente do que fosse acontecer na vida de Moisés, ela tinha um Deus que guardava, cuidava e guiava os passos dela e de sua família. Moisés cresceu e foi o libertador do povo de Deus. Ele teve uma linda história, uma linda trajetória. Que a gente lance sobre nossos filhos as bênçãos do Senhor, de realmente entregá-los e deixar que Deus conduza, deixar que Deus guie os passos dos nossos filhos naqueles momentos que a gente já não pode fazer mais nada. Sejam momentos de dor, sejam momentos em que eles estão perdidos, sejam momentos em que eles precisam sair do casulo e criar suas próprias asas e voar para o seu futuro, para os seus sonhos, seus planos, seja no momento de uma depressão, de uma doença emocional, em que você já fez de tudo e já não vê mais o que possa ser feito. Saiba que nesses momentos Deus vem a nosso socorro com boas ideias, com boas inspirações, sopra aos nossos ouvidos aquilo que a gente pode fazer para ajudar nossos filhos a encontrar o seu caminho. E que o caminho dos nossos filhos seja o caminho planejado e traçado pelo Senhor. Que a gente tenha essa ousadia de crer. Nossos filhos não estão fadados a um destino cruel de morte. Nossos filhos são bênçãos e são desejo do Senhor de que eles tenham um caminho de vida, um caminho de vida eterna ao lado do Pai, reconhecendo, conhecendo o nosso Deus como único Salvador. Que a gente possa transmitir essa verdade para os nossos filhos, que a gente possa transmitir essa ousadia de crer no impossível, de ver o invisível, de esperar no Senhor, porque Ele tem o melhor caminho para todas nós, para a nossa família. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esteja com você no seu lar, abençoando e cuidando da sua casa. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.